Difícil ao Senhor? Uma pergunta. É uma pergunta. Ao longo de todos estes anos, quantas perguntas você fez em relação a Deus? Será que nós pomos questões em relação a Deus? Será que nós entendemos realmente quem Ele é? O que Ele pode ou não pode fazer? Será que alguma vez pensámos nisso? Pensámos o que Ele realmente é? Qual é o poder dele? A capacidade que Ele pode fazer as coisas ou não? Eu quero vos levar hoje a pensar sobre isso. É difícil ao Senhor? É difícil ao Senhor alguma coisa? Nós às vezes somos colocados perante situações em que pensamos como é que nos vamos, qual é a solução, como é que vamos fazer, o que é que vamos fazer, como é que vamos resolver a questão, como é que vamos. E perdemos nos nossos próprios pensamentos e nos esquecemos de Deus. Ele é a solução de tudo. Às vezes, o nosso Deus passa a não ser Deus, mas o problema nós temos para resolver. Dedicamos mais atenção ao problema, dedicamos mais tudo ao problema. Tudo. É atenção, é tempo, é desgaste, é a pensar como resolver, é tudo. Em vez de nós pararmos por um tempo e pensar, não será fácil para o Senhor? Eu quero que vamos abrir em Gênesis 18, 10. Gênesis 18, 10. Em Gênesis 18, 10, nós vamos ver Deus atuar, Deus a fazer. Vamos ver Deus a falar. E é muito importante, porque a maioria das vezes nós. Há pouco, quando estávamos a cantar, eu estava-me a lembrar de realmente isso. Passamos muito tempo, às vezes, a pensar, Deus, alegramos com os irmãos, glória a Deus, depois adoramos a Deus, mas depois ouvimos a reunião, vamos para as nossas casas e Deus. Deus não é para ficar só na igreja, é para ir connosco por onde nós andamos. E muitas das vezes, infelizmente, não é isso que acontece. As circunstâncias vêm, os problemas vêm e o nosso principal problema é: e agora? Em vez de nós levantarmos as mãos para os céus e dizer: glórias te damos, Senhor, que tu és maior que todo o problema e que já está resolvido para a tua glória, para a tua. Imagine que qualquer problema da sua vida, qualquer um, aquilo que você quiser escolher, e Deus de repente solucionava e resolvia o seu problema. O que é que você fazia? Dava saltos de contente? Então, e a minha pergunta é: por que é que isso não acontece? Será que há dúvida da nossa parte? Gênesis 18, 10. Eu antes de começar a ler, eu quero-vos situar. Vamos falar de quem? Vamos falar de Abraão e de Sara. Quem são eles? Abraão foi aquele que Deus chamou
para ir com ele para o deserto. Ele andou com ele. Deus disse que lhe iria dar um filho. E a Sara, como se conhecia, era coisas terrestres e não as coisas de Deus, a Sara deu-lhe a serva dela, porque ela dizia: pronto, se eu não posso dar filhos, pelo menos, se Deus está a dizer que vais ter um filho, tens um filho pela serva. E isto aconteceu há 10 anos atrás. Mas não era vontade de Deus ser assim. Então Deus aguardou mais uns anos. Quando Abraão saiu, tinha 75 anos. Quando Abraão foi abençoado com um filho, tinha 100 anos de idade. Mas aqui aparece Deus, um ano antes de nascer o filho, e um ano antes declara a Abraão. E disse o Senhor, Deus: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Eu quero que vocês entendam. Vamos ler o 11. Era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. O costume que vem todos os meses às mulheres. Já tinha cessado, já tinha parado. Porque ela tinha perto de 90 anos de idade e ele muito perto dos 100 anos de idade, Abraão. Já tinham alguma idade. Até esta altura, Sara nunca tivera filhos porque era estéril. Agora, tinha mais problemas, era avançada em idade, sempre foi estéril, já tinha perdido o costume das mulheres. Portanto, quando as mulheres perdem o costume das mulheres, não é? Aquilo que vem todos os meses, deixam de poderem gerar filhos. Portanto, o que torna outra impossibilidade. Portanto, tinha já a idade, Sara, tinha deixado o costume das mulheres e sempre foi estéril. Agora vejam. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite ou prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Versículo 13, responde Deus, e disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo eu já envelhecido? E agora vejam a resposta de Deus. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, Sara terá um filho. Você entende? Haverá alguma coisa difícil para Deus? Imagine todo o problema que você está a passar. Imagine tudo o que está a acontecer. Pense nas dificuldades todas, nas impossibilidades todas, em tudo. Você está a ver que aquilo de solucionar-se não é possível por causa disto, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não, isto é impossível por causa de não, por causa disto, por causa daquilo. Você está a imaginar isso tudo? Agora Deus pergunta-lhe assim: haverá alguma coisa difícil? Qual é o problema que você tem? Haverá alguma coisa difícil? Normalmente nós reagimos perante as circunstâncias, não pensamos às vezes sobre elas, porque se pensássemos e ficássemos quietos, se calhar as coisas sozinhas se resolviam.
nós nos esquecemos do poder de Deus. O que Deus pode fazer nesta terra. O que Ele pode mudar. Pouco importa se é a nível de saúde, a nível financeiro, a nível disto, daquilo, a nível mecânico, a nível elétrico, a todos os níveis. Haverá uma coisa difícil para eu pergunto, haverá? Às vezes, perante certas circunstâncias, nós acreditamos no nosso coração solenemente, já não há hipótese. E a minha pergunta é: não há mesmo? Eu só quero que você pense um pouco. Um pastor, eu ouvi testemunhar, esse pastor era na África do Sul, e na África do Sul anda-se muitos quilómetros, mas mesmo muitos quilómetros. É normal lá fazer-se muitos quilómetros, por causa das áreas serem tão grandes, em Angola também, pronto, em vários lugares ali em África. E ele estava a andar com o carro e chegou umas bombas de gasolina e chegou lá e meteram-lhe gasolina, mas olharam para debaixo do carro e viram que o carro estava a perder óleo, estava a pingar óleo. E viraram-se para ele: "Epá, tenha cuidado, porque o carro está a pingar óleo e você pode ficar sem óleo." E ele não ligou nenhuma e continuou. Glória a Deus, ele tinha acabado há pouco tempo de aceitar Jesus no coração, acreditava solenemente nas coisas, ele dizia: "Não, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim." E ele continuou. Só que chegou uma altura, o carro gripou. Quando o carro gripou, quer dizer que dentro do motor as coisas colaram, de tal forma que o carro não poderia andar e o carro parou. E ele começou a orar: "Não, pai, eu creio que o carro vai andar, eu creio, pai, e tal." E o carro não trabalhava. E ele continuava a orar com todas as suas forças, acreditando solenemente. E Deus, que é o Deus dos impossíveis, ele agarrou e fez uma oração assim: "Pai, deixa-me pelo menos levar o carro até ao mecânico." E ele entrou para dentro do carro e o carro trabalhou, o motor começou a trabalhar e o carro andava, só que muito devagarinho. Ele levou o carro muito devagarinho até ao mecânico. O mecânico depois ficou com o carro, no dia a seguir ele foi lá saber como é que estava o carro e o mecânico diz: "Se eu não tivesse visto, eu não acreditava. Da forma como o motor estava, é impossível o carro andar." Haveria alguma coisa, alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Será que Deus não tem solução para todo o problema nesta terra? Será que Deus é Deus? Eu disse há pouco, concentramos às vezes tanto nos problemas que nos esquecemos de Deus. E então, problema, 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 como resolver, e agora assim, assado, assim, e em vez de ficarmos quietos, sossegados e buscar a Deus,
e dizermos graças a Deus, Deus, porque tu tudo resolves. Eu quero vos levar a uma passagem que mostra exatamente isso. Vamos a Êxodo 14, 13. Êxodo 14, 13. Êxodo 14, 13. Eu quero vos situar. Moisés nasceu no Egito. Moisés, com 40 anos, matou um egípcio, fugiu para bem longe, e depois, bem longe, Deus falou com ele, e aos 80 anos voltou para o Egito para libertar o povo de Deus, segundo a ordem de Deus. As coisas complicaram-se e tudo mais, 10 pragas no Egito, e o faraó deixou que o povo fosse. E o povo saiu. E agora, neste momento presente, na altura em que vamos ler, eles estão em frente ao Mar Vermelho. Tem, de um lado, o deserto, do outro lado, o Mar Vermelho, não tem hipótese de fuga, e vem o exército de Faraó contra eles, com cavalos, com espadas, para os matar. Eles começaram-se a queixar, e Moisés responde ao povo. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Ele diz aqui: não temais, estais quietos. Uma das coisas que é impressionante é que nestas alturas, é como nós costumamos dizer em Portugal, já está entre a espada e a parede. Não tem hipótese. Neste caso, não iria contra a espada ou a parede tinha que partir toda para poderem atravessar. Deus, como normalmente faz o impossível. Moisés diz no versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vos caleis. Agora vejam Deus a falar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos carros e nos cavaleiros. O que eu entendo aqui é que há uma coisa que é Deus que faz, mas há outra coisa que somos nós que fazemos. Estender a vara é a mesma coisa que confiar em Deus. Confiar que Deus vai fazer exatamente aquilo que nós estamos a declarar. Deus nos vai livrar. Ele nos ama. Mas o que é que nós estamos a dizer? Não dá, não funciona, não vai dar. Cada vez que você fala assim, você não está a estender a vara, você está a estender a vara para o lado dos egípcios e de certeza absoluta que você vai perder. No entanto, se você virar para o lado da solução, a solução acontece. Então veja o que é que aconteceu no versículo 21. Vamos mais abaixo, para não estar a ler todos os versículos. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, fez a parte dele, e o Senhor fez retirar o mar com um forte vento oriente toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Quem é que fez Moisés? Estendeu a vara, fez a parte dele. O que é que Deus fez? A parte que cabia a Deus. O que é que cabe a si no meio do problema? Eu vou-lhe dizer o que é que cabe a si.
falar contra o problema. Declarar a solução. Declarar que o seu Deus é maior que o problema. Declarar que o seu Deus vai resolver o problema no nome de Jesus. Graças te dou, Pai, que eu já tenho solução para tudo na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Graças te dou que é impossível para todos os outros, mas para mim é possível porque tu estás comigo. Você confia em Deus ou confia naquilo que lhe está a acontecer? É Deus a solução ou não? Moisés obedeceu e foi recompensado pela obediência. E nós estamos a obedecer a Deus ou não? Eu lembro-me em situações que aconteceram na minha vida que eu perdi, que eu não fui abençoado. Eu comecei a perceber que existia algo de semelhante que acontecia sempre. E o que é que acontecia sempre é eu desistia primeiro antes de receber a bênção. Porque eu desistia, porque eu deixava de acreditar, porque eu não acreditava que não havia hipótese, que não ia dar. Então como é que eu ia receber algo do qual eu não acreditava que podia acontecer? Quando Deus disse a Abraão, haverá uma coisa difícil para o Senhor, você tem que pensar nisso. Haverá alguma coisa difícil para Deus? Será que Deus não pode arranjar isto, aquilo, aquele outro, resolver este, aquele problema? Será que existe alguma coisa difícil para o Senhor? Nós temos que fazer esta pergunta a nós próprios. Se você achar que alguma coisa Deus não pode fazer, então Ele não pode fazer na sua vida. Não quer dizer na vida dos outros, mas na sua vida vai acontecer isso. Eu lembro-me de ouvir testemunhos impressionantes de homens de Deus e eu, glória a Deus, Deus se moveu. Eu cheguei a falar disto às vezes em reuniões e as pessoas ficavam muito escandalizadas a olhar para mim. E eu dizia que uma vez um homem foi, os dentes deles foram chumbados pelo diabo. E eu dizia, glória a Deus. E as pessoas ficaram todas a dizer, então, mas é para o diabo e glória a Deus. Eu dizia, vocês não estão a entender. É que se o diabo fez isto, muito mais faz o meu Deus. Ele pode chumbar dente. Ele pode curar. Ele pode livrar. Abençoar. Você pensa cada vez que você recebe uma bênção, não teve a mão de Deus lá? Que não teve a influência de Deus a moldar, a tocar nas pessoas para que elas tomassem a decisão a nosso favor? Só Deus. Só Deus. Haveria alguma coisa difícil? O que é que você está a passar hoje? O que é que precisa de solução na sua vida? E a minha pergunta é: Deus não pode resolver? Você dizia,
Se Deus fizesse isso, por que não? Por que não? Por que é que Deus não faz? Vamos deixar de ser religiosos e vamos à igreja, ai Deus, Deus, epá, te glorificamos, é bendito e não sei o quê, mas pronto, tu ficas agora aqui na igreja, na caixinha, e eu vou viver a minha vida. Desculpem, mas isso não é Deus. Deus quer ser participante na nossa vida. Agarre no livro de Gênesis, não vamos abrir, mas se você começar a ler o livro de Gênesis, você vai ver que Deus criou, moldou o planeta Terra como Ele queria. Depois agarrou, fez tudo, as plantas, os animais, fez tudo, e depois é que fez o homem e a mulher. Depois de fazer o homem e a mulher, todos os dias vinha ter com eles para estar com eles. Este é o desejo de Deus para a nossa vida. Estar conosco todos os dias. Imagine que um rapaz da escola tem um problema de matemática para resolver. Ele está a tentar e todo o esforço ali, pensar a maneira de resolver aquele problema. E Deus está à espera que ele o chame e peça ajuda para estar junto com ele a ajudá-lo. Alguns fazem isso e são abençoados. Outros não fazem isso. Se calhar uns não sabem, outros porque Deus não se vai preocupar com isso, com coisas simples. O maior desejo de Deus é estar connosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para ter a vida eterna, estamos juntos com Deus. Não é Ele a solução de tudo. O que eu quero, e eu creio que seja o desejo de Deus, é que os castelos que às vezes põem à volta da nossa mente em relação a alguns assuntos sejam quebrados de uma vez por todas. Vamos abrir em Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Estamos lá depois de Salmos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz Deus. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem é que o pode impedir? Quem? Se calhar, erradamente, nós ficamos sempre com a ideia que existe uma luta nos céus entre o diabo e Deus. Isso é completamente. Você duvida? Agarre no livro de Jó e leia o livro de Jó. Não é agora, mas depois. Você, quando acabar a reunião, ou o dia que você quiser, você pode ler o livro de Jó. E quando você vai ler o livro de Jó, vai ver o diabo a apresentar-se perante Deus e a pedir permissão para tocar numa vida.
Por isso é que Deus diz: nenhum cabelo único cai das vossas cabeças sem eu ter conhecimento, sem eu permitir. No meu caso, deu muitas permissões. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus é soberano. Nem o diabo, nem ninguém o consegue mudar. Mas existe uma pessoa que pode tocar o coração de Deus. Você sabe quem é essa pessoa? Eu vou dizer quem é. Você e eu. Já são duas. Você orando toca no coração. Você confia, toca no coração. Mas para isso você tem que estar quieto para ver a solução. O povo teve que estar quieto para que Moisés esticasse a vara. Entende? Ele teve que fazer a parte dele para que Deus pudesse fazer a parte dele. Agora cabe a si falar o que deve para que Deus possa operar na sua vida o que deve. Eu sei que muitas das vezes, por causa das influências dos 5 sentidos que nós temos, somos influenciados a determinar certas coisas como certas. Às vezes vemos uma coisa a acontecer e dizemos: pronto, já sei o que é que vai acontecer, vai ficar assim. Nós vemos as coisas a acontecer e cada vez está pior. Você já viu que nós nunca falamos palavras de bênção? Falamos é coisas negativas. Negativas para os outros, negativas para nós. Mas, então, como é que você está a utilizar a sua vara? Está a estender para o chão, em vez de estender para o mar? Como é que o problema se vai resolver se você continua a utilizar mal a sua vara? Mateus 12:35. Novo Testamento, logo o início do Novo Testamento, Mateus 12:35. No Novo Testamento, Mateus 12:35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau tira mau tesouro. Tira coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia de juízo. Ociosa quer dizer uma palavra má. Agora veja, está escrito no 37, isto é muito importante. Porque por todas as tuas palavras serás justificado, por todas as tuas palavras serás condenado. Moisés estendeu a vara para o sítio certo. Para onde é que você está a estender as suas palavras? O que é que você está a falar? Daquilo que você tem, do que você utiliza, das pessoas que têm à sua volta, da sua vida, da sua saúde, das suas finanças. O que é que você está a falar? Pelas tuas palavras serás justificado. Pelas tuas palavras. O que é que você tem falado? Por favor, pare. Pense um pouco. Lembra-se do que é que falou com A, B ou C. Lembra-se do que é que você falou consigo
do que é que você falou no meio de uma conversa, do que é que você falou às vezes sozinho. Agora me responda-me a mim. Você já percebeu porque é que as coisas aconteceram? Já percebeu porquê? Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Você entende? Eu sei que leva muita prática, leva muita contenção, leva muito esforço da nossa parte para podermos falar o que é correto. Para termos cuidado de falar. Alguns tentam fazer uma coisa, eu já sabia que não conseguia. Não, eu já sabia que não consigo. O que é que você está a fazer? Está a estender a vara para aquilo que não presta. Não, o que você devia ter dito é: obrigada, Pai, que eu já consegui. Mas você não está a conseguir. Não, mas eu já consigo. Eu já consigo, Senhor. 1000 que ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito sem conseguir. Eu já consigo. Eu estou a utilizar 1000 que ao meu lado, 10.000 ao outro lado. Você sabe que este salmo, o Salmo 91, um salmo de uma bênção tremenda. Sabe que é a proteção que nós temos contra o estado atual que estão as coisas. Nós estamos em 2021 já, início do ano de janeiro de 2021, e você sabe que as coisas estão muito boas lá fora e que a pandemia não existe. Você está a pensar assim, não, mas na altura, pois, mas eu estou a falar o que quero ver, eu não estou a falar o que está a acontecer. Eu estou a falar o que quero, não o que está a acontecer. Entende? Esse Salmo 91 é salmo de proteção contra pestes. E Jesus disse que haverá pestes, guerras e pestes em vários lugares. A nossa proteção é o Salmo 91. Nenhum mal me terá, nem praga alguma chegará à minha casa. Por causa deste salmo, nós nos tornamos imunes. Você está a ouvir? Mas para isso nós temos que falá-lo, confiar nele, falá-lo todos os dias. É assim como tomar um medicamento todos os dias. E o mal me será, não praga alguma chegará. Nem à minha família, nem ao meu lar, nem ao meu ministério. No nome de Jesus. O que é que você anda a falar? Vai prejudicá-lo tremendamente. Mesmo que para a sua cabeça faça confusão, fale o que é positivo. Mesmo que para a sua cabeça você e os outros à sua volta, quando o ouvirem, dizem: mas como é que isto pode ser? Uma vez um homem ia com um par de sapatos novo dentro da caixa, debaixo do braço para a igreja. E as pessoas olharam para ele: mas o que é que ele está a fazer com um par de sapato? O que eles não sabiam é que ele tinha uma perna mais curta que a outra. E tinha, de um lado, um tacão maior. Portanto, o sapato era mais alto. E ele dizia que vinha à igreja para ser curado. E quando fosse curado, ele não poderia usar os mesmos saltos, os mesmos sapatos, porque a perna iria ficar igual à outra. Ele acreditava nisto. E ele veio à fila de oração com a caixa de sapatos debaixo do braço.
porque ele acreditava e ele falava. E sabe o que é que aconteceu? Exatamente aquilo. Ele foi curado, saiu dali curado e com sapatos novos nos pés. Nós temos que ter uma fé e uma confiança em Deus que Ele vai fazer. Por isso nós nos adiantamos às coisas. Não, Deus vai fazer isto, portanto, eu já faço planos para o que vou fazer amanhã, depois, porque depois já estou curado, já posso fazer isto, já posso fazer aquilo, já tenho capacidades para. Você está a ouvir? Haverá alguma coisa difícil? Os limites somos nós que estabelecemos a Deus. Eu ouvi um pastor dizer, e realmente ele tem toda a razão, quem impede alguma coisa na nossa vida não é o diabo, somos nós próprios. O maior inimigo do cristão não é o diabo, é ele próprio. Quando ele limita as coisas, quando ele acha que não é possível da parte de Deus, quando ele acha que não vai acontecer por causa de como ele foi, o que ele fez, coisas que Deus já preparou e resolveu tudo antes. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A única coisa que você tem que fazer é arrepender-se, pedir perdão e seguir em frente. Andando com Deus, glorificando a Deus, porque você fazendo isso, Deus vai ser glorificado na sua vida, nos seus atos. As outras pessoas vão olhar para si e vão reconhecer que você tem Deus na sua vida, que as coisas estão a acontecer, porque você está a confiar nele. E então você está a glorificar a Deus com a sua vida, porque confia nele. Porque confia nele todo o coração. No dia de hoje, haverá alguma coisa disso. Por favor, pense nisso. Com muito carinho, pense nisso. Você vai ver que a resposta que você vai dar vai o deixar de boca aberta. Porque você vai dizer: não, Senhor, para ti nada é disso. Podes fazer tudo. Então eu lhe digo: você respondeu isso, então por que é que você não larga e confia em Deus? Haverá alguma coisa difícil para você? Operando Deus, quem o poderá impedir? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Houve uma vez, David foi levar comida aos seus irmãos que estavam em batalha. Estava lá um homem muito grande, um homem com perto de 3 metros de altura, mesmo muito grande. Um homem de guerra, desde nascença, desde sua idade muito novo, ele sempre foi de guerra. E agora estava lá David, um pequeno adolescente, que viu e ficou ofendido porque ele estava a desafiar os exércitos do Deus vivo.
E ele, com permissão do rei, foi para a frente da batalha, sem escudo, sem lança, sem espada, sem armadura, sem nada. Apenas a confiança num Deus. E essa confiança fez com que ele agarrasse numa pedra, uma simples pedra, metesse numa funda, algo que é usado para mandar pedras mais longe, e mandou a pedra, e a pedra cravou-se na cabeça daquele homem. Porque Deus lhe deu uma força sobrenatural àquela pedra, e o homem caiu morto. Aquele grande homem caiu morto pelo poder de Deus. Está na altura de nós fazermos o mesmo. E utilizar as pedras que temos para fazer o mesmo. Como? Semeando. As sementes que nós vamos dar vão ser pedras a cravar nos nossos inimigos e a dar-nos bênçãos. Porque eu creio que tudo aquilo que nos foi roubado ou nos estão a tentar roubar vai ser devolvido pela nossa fé em Deus. Dizendo, Senhor, eu semeio, eu creio, tudo o que me estão a tentar roubar vão tirar a mão e eu vou ser abençoado no nome de Jesus. Isto eu creio. Isto eu vou fazer e eu que vou fazer. Bênção. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Vais fazer por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para os ofertas e vamos dizer obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada temos falta por causa de ti, Senhor. Temos tudo em abundância, pelo teu amor, pelo teu favor. Agradecemos, Senhor, no nome de Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, Tu és grande e poderoso. A Ti nada é impossível. Não há coisa alguma difícil para Ti. Ou perante Tu ninguém se vai pôr à Tua frente, ninguém vai conseguir impedir. Por isso hoje, Senhor, eu declaro, obrigado, Pai. Todos os assuntos que eu tenho em mãos para resolver foram resolvidos pelo Teu poder, pelas Tuas capacidades, pelo Teu amor. E eu te agradeço, no nome. Muitas bênçãos, boa semana.